Falei pessoal, beleza? Vamos lá para a nossa aula 7, vetores. Se liga aí nos nossos tópicos agora que nós vamos trabalhar, ok? Então, vetores são grandezas físicas que possuem módulo, direção e sentido. São representados por um segmento de reta orientado. Então você deve esperar exatamente essa imagem aqui ó, nos exercícios de vetor. Beleza? Você tem uma reta orientada, é claro. Veja que a direção dela é diagonal e o sentido está apontando para o canto superior direito. E exatamente o comprimento da reta guarda a parte numérica, que é o nosso módulo. Ok? Uma vez que você já sabe identificar o vetor, a sua representação, é claro que é muito importante você saber algumas operações que envolvem os vetores. E no caso nós temos agora a operação da adição, de somar vetores. Esse é o exemplo mais simples, onde os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? Veja, se eu pego o vetor A e o vetor B e vou somar os dois vetores, é claro que eu vou ter um novo vetor. Esse novo vetor, que é o resultado da soma de A e B, é chamado de vetor soma ou vetor resultante. Ok? Veja, quando você vai somar os vetores, você precisa, para a parte gráfica, ou seja, se você quer saber exatamente em que direção e em que sentido estará o vetor resultante, você precisa desenhar os vetores envolvidos, os vetores que estão sendo somados, sempre de forma consecutiva. Sempre na sequência, você desenha um vetor e depois você desenha o outro. Ok? Sempre na sequência. Você não pode esquecer disso daí. Por quê? Porque quando você está fazendo isso, você está marcando a posição inicial e está marcando a posição final. Ó. Você está dizendo, ó, eu comecei daqui e parti para cá. Quando você faz isso, você consegue dizer a direção e o sentido dessa soma. Ok? E isso é importante. Por que essa soma é a soma mais simples? Porque quando eles estão exatamente dessa forma, com a mesma direção e o mesmo sentido, a soma é uma soma básica. Você simplesmente vai somar aqui ó, 3 mais 4, você terá 7. Ok? E esse é o valor do módulo do vetor C. E a direção e o sentido, como vocês podem ver, é exatamente essa que está aí. Vamos agora para o segundo caso, que é o caso quando os vetores são perpendiculares. Ok? Se novamente você precisa dizer a direção e o sentido do vetor resultante da soma de A e B, você tem que fazer a regra dos consecutivos. Você simplesmente desenha um e depois na sequência desenha o outro. Não importa quem você vai desenhar primeiro, ok? Aí você marca o ponto da onde você iniciou e marca o ponto da onde você parou. E aí simplesmente você puxa uma nova reta. E essa nova reta que você está puxando é a direção e o sentido do vetor resultante, que é a soma, no caso, de A mais B. Que para esse exemplo ficaria dessa forma. Ok? Agora, se eu sei o valor do A e sei o valor do B e preciso saber o valor do C, para esse caso é muito simples. Ó, porque o que você tem aqui é um triângulo. E um triângulo do tipo retângulo, como nós sabemos. E é claro que aqui você tem cateto, aqui você tem cateto, e aqui você sabe que você tem a hipotenusa. Então, para descobrir o valor do C, simplesmente você vai aplicar Pitágoras, tá bom? E aí você descobre o valor do C e tudo fica resolvido. Vamos para o próximo exemplo agora de soma. Bem, há casos que simplesmente você vai ter que aplicar a lei dos cossenos, a somatória dos vetores envolvidos, ok? Veja, mas você não pode esquecer, tá? Entre o A e o B existe um vetor resultante. Para você poder desenhar o vetor resultante, você faz a regra dos consecutivos. Desenha primeiro um e depois na sequência desenha o outro vetor, marcando o ponto inicial e o ponto final, e simplesmente depois puxa aqui ó, a flecha para definir a direção e o sentido do vetor resultante. Uma vez feito isso, aí você já pode representar graficamente o vetor resultante, que nesse caso é a soma de A e B. Agora, para descobrir o módulo do vetor C, você vai aplicar a lei dos cossenos. E aí você usa aquela sua habilidade de matemática e aplica a lei dos cossenos, ok? Você não pode ficar muito assim
assustado, porque na verdade, se você olhar com cuidado, bem aqui, ó, essa parte inicial lembra muito Pitágoras, certo? Então simplesmente você só coloca um complementozinho aqui, ó, nesse caso, ok? De 2AB cosseno de θ, beleza? É claro que no exemplo aqui, ó, o θ que eu usei é 120 graus, tá? Eu sei que com certeza 120 graus é maior do que esse daqui, não tem problema nenhum. Simplesmente é só um exemplo, ok? E aí você faz todo o cálculo, desenvolve essa habilidade matemática e chega no valor do módulo. Perfeito, pessoal? Ok? Vamos agora ver essa questão agora do vetor oposto. Então, vetor oposto é o oposto de um vetor que possui o mesmo módulo e mesma direção, porém apresenta sentido contrário ao sentido do vetor. Então veja só o exemplo. É dado para você um vetor aqui, ó, que tem exatamente essa direção, que é a direção horizontal, e tem esse sentido, está apontando para a direita, e o comprimento aqui, ó, o comprimento dessa seta guarda o módulo dele, e simplesmente se eu quero encontrar o vetor oposto, você simplesmente muda o sentido. Tá vendo aqui, ó? É só isso, mais nada. Ele permanece com a mesma direção e permanece com o mesmo módulo. Veja que as flechas aqui, ó, elas possuem o mesmo comprimento, tá bom? Só muda exatamente o sentido, por isso que ele é chamado de oposto. Agora, por que é importante ter essa ideia de vetor oposto? É porque você precisa subtrair vetores em muitos casos. Por exemplo, dado dois vetores A e B, com suas direções e seus sentidos e os seus módulos, ele de repente pede para você calcular o vetor diferença, que seria o vetor resultante. Tá? Na verdade, só para diferenciar aí, em vez de chamar vetor resultante, ele está chamando de vetor diferença, para lembrar que será uma subtração nesse caso. Tá bom? E você tem que ficar esperto no seguinte, ó. Veja, ó, ele está dizendo que você vai pegar o B e vai subtrair do A. Mas o que isso significa? Significa que bem aqui, ó, que o A precisa mudar de sentido. É isso que ele está falando para você, ó. Ou seja, na hora que você for fazer a subtração, você tem que desenvolver dessa forma. Veja que o A agora ficou oposto. O que quer dizer? Quer dizer que na hora da sua análise, bem aqui, ó, que você for fazer a comparação, toda essa parte aqui do B será perdida. E aí você encontra o resultado. Ok? Você encontra o seu vetor diferença com o seu módulo, a sua direção, no caso horizontal, e o sentido permanece para a direita, que no caso permanece a do maior. Ok, pessoal? Beleza? Bem facinho, né? Você pode aplicar essa mesma ideia para os outros exemplos, envolvendo aí o exemplo 2 e o exemplo 3, que nós comentamos agora há pouco, só que com a soma. Eles também acontecem para subtração, ok? Bem, então vamos lá falar agora sobre o produto de um vetor real por um vetor. E ele segue exatamente aqui, ó, essa regra bem básica para você, ó. É bem simples. Se liga aqui no exemplo, ó. É dado para você exatamente um vetor B, e de repente esse vetor B é multiplicado. E o que acontece com o seu resultado? É muito simples, ó. Nesse caso aqui, ó, o nosso vetor resultante é o triplo do vetor inicial. Apenas isso. Ele permaneceu, é claro, com a mesma direção. O sentido não mudou, porque o valor que foi multiplicado aqui, ó, pelo B é um valor positivo. No caso, se fosse um valor negativo, com certeza ele teria mudado o sentido, tá bom? Mas não foi o caso, tá? Vamos ver agora aqui um outro aspecto bem importante em relação às componentes de um vetor. Se você tem um vetor na horizontal, é claro, ele só vai possuir para a gente valores no eixo x. Se você tem um vetor na vertical, é claro, ele vai ter valores apenas no eixo y. Agora, quando você tem um vetor na diagonal, o que acontece? Ele simplesmente possui as suas componentes no eixo x e no eixo y. Essas componentes aqui, ó, é o que você precisa trabalhar.
tá bom? É só você imaginar, quando você tem um avião que está decolando, ele tem velocidade tanto na horizontal como velocidade na vertical. E você precisa saber calcular isso. Então vamos lá, vamos ver como se faz. Beleza, né? Então olha só, não é muito difícil. Primeiro, imagina o seguinte. Levou exatamente seu vetor para o plano XY, perfeito. Aí destaca aí esses vetores do seu caderno. E é claro, naturalmente, você está ligado, perceba que a forma geométrica que acontece é um triângulo. E é claro, é aquele triângulo mais simples para todos nós. É um triângulo do que tipo? É um triângulo retângulo, tá bom? Então, a partir daí, o que você tem que entender? Você precisa saber como se faz para calcular esse vetor aqui, ó, esse vetor e esse vetor. Você precisa saber calcular isso, tá bom? Então, se você está pensando exatamente que o triângulo é um triângulo retângulo e que aqui você tem cateto e aqui cateto e aqui você tem uma hipotenusa, então você está certo, tá bom? Olha só, se você quiser calcular o módulo exatamente aqui do V, o que acontece? Você vai ter que aplicar Pitágoras, tá bom? É isso que você vai ter que fazer. E naturalmente, se você quiser calcular exatamente agora a componente x e a componente y, você vai ter que usar aquela sua habilidade matemática, tá bom? No caso, o ângulo que nós estamos trabalhando é esse ângulo aqui, ó. Veja, se eu estou trabalhando com esse ângulo, o lado que está adjacente ao ângulo, o que acontece? Esse cara aqui com certeza vai fazer o uso da função trigonométrica cosseno, tá bom? Esse outro aqui, ó, veja, em relação a esse ângulo que você tem bem aqui, ele é o lado oposto. Então, se ele é o lado oposto, com certeza ele vai trabalhar com função trigonométrica seno. É isso que você tem que lembrar da sua matemática básica. Se tiver esquecido, não tem problema não. Está anotado aí para você, tá bom? Para calcular, no caso, a componente desse vetor aqui no eixo x, você simplesmente vai usar a função cosseno e multiplicar aqui, ó, pelo nosso vetor principal, tá ok? Se quiser calcular a componente em y, você vai fazer o uso da função seno e multiplicar pelo nosso vetor aqui, ó, ok? No caso, representando a hipotenusa. Perfeito, pessoal? É bem simples para você, com certeza. Vai tomando nota aí de tudo, hein? Vamos lá, vamos colocar em prática, vamos fazer um exercício. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte, dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste, virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, o deslocamento da pessoa é... Então, olha só, a primeira coisa, escreve aí pelo menos os pontos cardeais principais, ok? Lembra que cada quarteirão tem 100 metros. Aí agora começa a escrever tudo que ele falou, ó. Inicialmente, ele anda 2 quarteirões para o norte. Aí cada flecha que você tem aqui, ó, representa um vetor. E naturalmente, cada um deles, o seu módulo é 100, como ele descreveu aqui antes. Então, se ele já andou 2 para cima, ele já andou 200, certo? Mas tudo bem, só uma pequena análise. E agora o que ele faz? Ele vai dobrar, né, à esquerda. Então ele dobra à esquerda. 2 quarteirões também. Perfeito, né? Dobrou aí à esquerda. E naturalmente agora ele vai também virar à esquerda andando mais 2 quarteirões. Então tá aí, ó, para você. Perfeito. Agora ele fala para você que ele quer o deslocamento. Deslocamento é aquilo que eu estou falando para você desde sempre, tá? Deslocamento, lembra aqueles pontinhos que nós estávamos falando no início? Você tem que marcar aqui o local da onde ele partiu e o local aonde ele chegou. O deslocamento é exatamente essa distância aqui, ó, entre esses dois pontos. Esse é o deslocamento. Você tem que levar em consideração exatamente esses dois pontos. Então essa distância do ponto inicial e o ponto final é bem simples, ó. Se você for puxar uma reta daqui para cá, assim, ó, ela vai ter essa direção
e esse sentido, ó. Vou ficar melhor aqui para você. Ela vai ficar desse jeito. E agora, naturalmente, você consegue dar a resposta. Tá ok? Ó, quanto que vale exatamente essa flecha aqui pra gente? Vale duas pequenas e cada uma vale 100, então 200. A direção é qual? Oeste. Aí você chega aqui e marca naturalmente, ó, o item correto. Tá bom? 200 metros para o oeste. Bem simples, bem tranquilo para você. Tá bom? Essa foi praticamente dada. Vamos para a próxima? Vamos lá, né? Com 6 vetores de módulos iguais a 8U, construiu-se o hexágono regular ao lado. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores vale quanto? Então, perfeito. Vamos lá então. Você tem aí um hexágono. Perfeito. Se ele é regular, significa dizer para você que esse ângulo que você tem bem aqui, ó, esse ângulo que você tem bem aqui, cada ângulo desse, ó, são 6, cada ângulo desse vale 120 graus, ok? Cada ângulo desse vale 120 graus, lá das suas aulas básicas de matemática. Perfeito, né? Tá tranquilo. E ele quer saber qual é o vetor resultante, tem que somar todos eles, ok? Então vamos lá, primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chegar aqui e vamos dividir. Vamos trabalhar pelo menos a ideia da soma desses 3 vetores que você tem bem aqui, ó. Vetor, esse vetor também, 2, e esse outro vetor aqui, 3. Beleza? Lembra lá aquilo que eu falei para você, tá? Esse vetor, ele já está na horizontal. Ele já tem uma direção bem legal. Esse daqui, ó, tá diagonal. Esse também está diagonal. Lembra quando está em diagonal, você tem que trabalhar exatamente aquela questão das componentes de um vetor. Você tem que separar no plano x e no plano y, tá bom? Então é o que nós vamos fazer. Olha lá, você simplesmente chega com esse vetor que está na diagonal aqui, ó, representa no eixo y e representa no eixo x. Faz a mesma coisa exatamente para o outro lado bem aqui, ó, tá? Faz exatamente isso. E aí o que você tem que ter em mente agora? Bem, veja que o y que você tem bem aqui, ó, esse y e esse outro que você tem bem aqui também, eles têm a mesma direção, que é vertical, têm o mesmo módulo, só que os sentidos são opostos, ok? Na verdade são opostos, mas eles têm o mesmo módulo. Se um vale 10, o outro vale menos 10, ok? Beleza? É isso que você tem que entender, por causa que os sentidos são diferentes, então um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Então, naturalmente, você pode eliminá-los, assim, ó, dessa forma. Perfeito? E aí, o que você tem agora? Você tem exatamente esse v de x aqui, você tem esse outro vetor todo, e você tem um outro v de x aqui. E aí, o que você tem que fazer agora? Você tem que lembrar exatamente aquilo que eu disse para você, ó. Você tem aquele pontozinho aqui que você marca, que é o início. Ele vai subindo, fica reto, desce e chega bem aqui, ó. Então você tem que exatamente puxar aquele vetor resultante aqui, ó. Tá bom? E aí você faz isso. Quando você fizer isso, você pode calcular o v de x aqui, ó, como nós aprendemos anteriormente, usando a função cosseno, tá bom? E é claro que se todo o ângulo que você tem aqui é 120, só esse pedacinho aqui, ó, é a metade. A metade para a gente vai ser 60, como você já viu aqui, tá bom? E aí, substituir na matemática básica, ó. Vai pegar 8 vezes o cosseno de 60, 8 vezes meio, você vai ter 4. 4 unidades. Então você já sabe que esse pedacinho aqui, ó, vale 4 unidades. Com certeza esse outro lado aqui também vale 4 unidades. E esse principal todo, que não foi dividido em nenhuma parte, vale exatamente 8 unidades. O que você faz isso? Você faz agora a junção, para criar exatamente aquele vetor resultante. E aí você pensa, se eu tenho 4, 8 e 4, se eu somar tudo isso, né, qual o valor que eu vou ter? Fica bem facinho, né, para você lembrar. Você vai ter o valor de 16, 16U. Calma, não se apressa, tá? Não se apressa. Eu sei que você deve estar olhando assim e falar, ah, a resposta é a resposta tal. Calma, relaxa. Lembra que nós fizemos a análise apenas da parte de cima do hexágono. Você precisa fazer agora a análise da parte de baixo.
Só que a parte de baixo vai obter o mesmo resultado da parte de cima. Ou seja, se eu encontrei 16 na parte de cima, com certeza eu também vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 16 na parte de baixo. Então, você tem que dar o dobro. E o dobro de 16, todos nós sabemos que é 32. Tá bom, pessoal? Beleza? Esse exercício está mais interessante, né? Então, pessoal, é isso daí. Valeu, parabéns aí por você continuar. Dá o like para deixar força para o nosso canal, tá bom? E se você ainda não está inscrito, se inscreve aí. Até a próxima.